Fala galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e você conhece a história aí da era dos festivais que aconteceram ali no final dos anos 60, ali os festivais da canção e da Record, e que trouxeram muitos músicos novos e talentosos e que inclusive foi ali um tipo de resistência contra a ditadura? Se não, fica aí que daqui a pouquinho eu já vou contar tudo pra vocês. E galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal que toda semana a gente lança mais assim, beleza? Bom, gente, a história da música no Brasil aí, ela é muito marcada ali pelo dilema ruptura e tradição, né? E por quase toda a história aí, ela sempre foi utilizada ali como uma maneira de luta, de protesto, ou até para manter ali as características e cultura de um povo. Inclusive, a gente já contou um pouco dessa história aqui nos vídeos da história da música no Brasil, parte 1 e parte 2, que estão aqui no card, tá bom? Se vocês não viram, vão lá ver daqui a pouquinho, que tá bem legal. Quando aconteceu o golpe militar lá em 64, junto com ele veio ali a repressão e a censura. E com todo esse histórico que a gente já tinha aí, é óbvio que os artistas ali na época, eles iriam dar algum jeito ali de falar sobre isso também. Em alguns momentos aí, tendo que inclusive ali a driblar, né, algumas coisas, colocar músicas ali que às vezes podiam parecer outras coisas, mas no final eles estavam falando sobre isso, com o intuito aí de fazer a mensagem chegar até a população. Na época, a MPB era marcada ali pelas canções engajadas, né? Inclusive, ela virou ali como uma forma musical de expressão pela luta democrática, que teve como uma das suas primeiras expressões, assim, nesse sentido, os espetáculos ao vivo, como o Opinião, que aconteceu em 94 e que tinha ali no seu elenco a Nara Leão, que depois foi substituída pela Maria Bethânia, além do João do Vale e o Zequete. Mas foi em 65 ali que começa a era dos festivais televisionados, né? Que foi muito marcada ali pela presença da MPB e das letras engajadas politicamente. Essa febre televisiva ali em cima dos festivais durou até mais ou menos o início dos anos 70 ali e foi muito responsável por popularizar esse estilo de música que era o MPB. A ideia desses festivais competitivos, né, veio muito do Festival de Sanremo, lá que era feito na Itália. E isso ainda unindo características dos concursos carnavalescos que aconteciam no Rio de Janeiro ali na década de 30. O primeiro desses festivais aconteceu em 65 e foi chamado de Festival da MPB e foi feito pela TV Excelsior. E ela funcionava de uma maneira onde as pessoas iam escrevendo ali as músicas, né, e passavam por algumas eliminatórias até que elas chegavam à final. A vencedora desse ano aí foi a música Arrastão, que era do Edu Lobo e do Vinícius de Moraes e foi interpretada pela Elis Regina. Tem jangada no mar. Essa música ela foi meio considerada ali como uma eclosão da MPB ali e ela retratava ali a história de alguns pescadores que se uniam, né, para conseguir sobreviver ao estilo de vida que eles tinham. Essa edição aí, apesar de ela não ter tido muita audiência, ela foi muito importante porque ela mudou ali a maneira como a indústria via a música brasileira, fazendo agora com que qualquer modelo aí de programa de televisão que envolvesse música colocasse um novo elemento que era um público lá. Quando foi em 66, acontece então o segundo festival da MPB aí da TV Excelsior, mas também mostrando aí todo o sucesso disso, acontece o festival da TV Record. E a partir daí começam a existir cada vez mais festivais televisionados e mostrando ali como esse modelo estava fazendo muito sucesso. E todo esse sucesso fazia com que cada vez mais a MPB, esse estilo, ele fosse divulgado e fizesse muito sucesso e vendesse cada vez mais também. E no final, esse formato aí acaba sendo muito lucrativo, não só por causa das vendas ali dos discos, mas porque ele acabava projetando ali novos artistas que no final venderiam cada vez mais. Desses festivais aí que aconteceram em 66, o da TV Record foi aquele que teve maior repercussão. Isso porque eles reuniram ali representantes de várias tendências ali de música que aconteciam no momento. Apesar de naquela época acontecer ali uma preferência do público muito grande sobre músicas engajadas e nacionalistas, justamente pelo período de ditadura que acontecia. As músicas de destaque aí nesse festival foram A Banda e Disparada, né, que foram as que ganharam aí os prêmios máximos dele. A música A Banda, ela foi composta pelo Chico Buarque e interpretada pela Nara Leão nesse festival. E Disparada foi composta pelo Theo Barros e Geraldo Vandré e interpretado pelo Jair Rodrigues. Prepare o seu coração. E foi interessante porque elas traziam ali lados diferentes da MPB, né? Enquanto a banda trazia ali um estilo mais de marchinha, falando muito ali de como eram as músicas ali da década de 30, Disparada trazia ali como uma moda de viola mais moderna, né? Falando sobre a vida de um boiadeiro ali, que se entendia como um rei.
Esse festival ele foi responsável por confirmar ali a grandeza da música brasileira, né, e também trazer uma renovação criativa e comercial dela. E foi também a partir desse festival da Record que se começou a utilizar ali as músicas como uma maneira de luta pela democracia. E acabou sendo uma maneira de confrontar ali o sistema autoritário, né, dos militares e também trazer algumas ideias ali que os cantores tinham. Então no final, o governo dos militares acabava sendo cada vez mais confrontados por artistas que também eram cada vez mais consagrados pelo público. E no que diz respeito a essa resistência, Nara Leão ali era o maior expoente disso. Ela fazia muita crítica ali ao exército, ao governo autoritário e hostil que acontecia naquela época no Brasil. Mas foi o renomado Geraldo Vandré que se tornou aquele que mais militou contra o regime autoritário militar através da MPB. Tanto que ele tem uma série de músicas aí que falam sobre isso, né? E acabou inclusive sendo perseguido mesmo pelo governo na época. Então cada vez mais esses festivais começaram a reunir ali expoentes da MPB que estavam cada vez mais revoltados aí com o governo que acontecia no Brasil. Então eles começaram a atuar muito pela implantação da democracia e esse estilo de música de protesto tinha cada vez mais espaço entre o público. E pra se ter ideia, nesse momento aí os festivais faziam muito sucesso e tinha um apelo ali praticamente igual a de finais de Copa do Mundo, com as pessoas literalmente vestindo camisa ali dos seus artistas e músicas preferidas que eles queriam que ganhassem esses festivais. E foi em 1967 que aconteceu o terceiro festival da Record, que é o mais conhecido e o mais famoso até hoje. E esse festival ele já trazia ali uma grande expectativa do público antes dele acontecer, isso porque ele ia reunir ali vários desses cantores aí, compositores, que estavam cada vez mais sendo consagrados ali por esse estilo de música na época. É legal falar que o principal público que esses festivais atraíam, no final, eram estudantes universitários, justamente pelo fato aí das letras abordarem, né, a conjuntura ali que o Brasil vivia e de pessoas que não concordavam ali com o atual governo. E foi justamente por causa de toda essa expectativa criada e também por conta lá do sucesso, né, do festival que teve em 66, que a imprensa começou a fazer uma grande cobertura e também divulgação dele. E no final, a ideia era justamente atrair um grande número de público para eles através da imprensa e tudo mais, até porque eles iam televisionar, né? Então era bom para todo mundo no final. Quando ele finalmente aconteceu, um dos artistas que mais se destacou foi o Edu Lobo, né? Que inclusive ganhou o festival com a música Planteio. Era um, era dois, era 100, era o mundo chegando e ninguém soubesse. A música ela assumiu uma postura de revolução contra o regime militar e foi muito aclamada pelo público. Mas as músicas Domingo no Parque, Alegria, Alegria, ambos ali do Gilberto Gil e do Caetano Veloso, também foram muito aclamadas e aceitas pelo público. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem tormento. Outra música que fez muito sucesso também no festival foi Roda Viva, do Chico Buarque, que também falava ali dos anseios da população, né, e da sociedade naquela época. Tem dias que a gente se sente como quem partiu. E assim, então, cada vez mais, não só os artistas, mas também o público se apropriavam aí dessas letras e das músicas para cada vez mais mostrar os seus sentimentos sobre o regime militar que acontecia. Essas canções, elas eram cada vez mais interpretadas e vistas como revolucionárias mesmo contra a ditadura militar. E esse tipo de expressão e significado nas músicas tomou uma importância tão grande que chegou um ponto onde as músicas que não tinham esse significado acabavam sendo desprezados mesmo pelas plateias. Um exemplo disso foi o Sérgio Ricardo, né, que ao tentar performar ali a música Beto Bom de Bola, ele acabou percebendo que não conseguiria ali terminar sua performance, então ele teve que jogar inclusive o violão na plateia antes de sair do palco. Eu não consigo nem ouvir o tom. Onde outrora foi seu campo de uma aurora. Vocês ganharam! Vocês ganharam! Isso também aconteceu no terceiro Festival da Canção da TV Globo, né, que também começou a fazer festivais ali devido a todo esse sucesso. Nele, a música que foi a grande campeã foi a Sabiá, do Chico Buarque e Tom Jobim. Mas esse resultado foi recebido ali por muitas vaias do público, né, que preferiam ali que tivesse ganho uma outra música que também estava na final, que era Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, do Geraldo Vandré, e que tinha aí esse tom mais político e de protesto mesmo. Caminhando e cantando e seguindo a canção,
E com tudo isso, né, os artistas e compositores entendendo que o público cada vez mais queria esse tipo de música, então começaram a fazer também cada vez mais letras dessa forma. Mas no final de 1967 foi decretado o AI-5, né, que foi responsável por aprofundar ali o caráter ditatorial mesmo do governo e colocar ali mais tons de repressão e de censura como um todo. E isso fez com que acontecesse ali um corte abrupto, né, nesse tipo de composição e também nos festivais, né, que começaram a deixar de ser feitos e até nessa efervescência cultural que vinha acontecendo. E foi justamente nesse contexto, né, que os principais nomes ali que vinham surgindo, eles são meio que obrigados a sair de cena, ou fosse por prisões mesmo, ou por perseguição e ter que sair do país. E isso fez com que a censura ela não partisse somente do Estado de fato, mas também do próprio artista, né, que para conseguir ali divulgar suas músicas tinham que começar a fazer letras com outros tons e que não falasse do regime da época. O que acabou também se refletindo nos festivais, né, porque os que aconteceram no primeiro ano ali depois do decreto, que foi em 68, foram com músicas apresentadas ali com um tom mais romântico, sem falar ali muito de governo, né, e protesto, até porque isso nem poderia acontecer. A única exceção disso aconteceu no 5º Festival da Record, com a música Sinal Fechado, do Paulinho da Viola. Que tinha ali uma conotação mais política e falava aí dessa mordaça que vinha acontecendo na comunicação. Tanto que ele acabou, inclusive, ganhando esse festival com essa música. Mas com tudo isso, a partir de 69, ali, os festivais eles começam a acabar e não acontecer mais. E assim se tem fim aí a era dos festivais. Mas na memória da população ficaram aí esses momentos e as grandes composições que surgiram a partir deles. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui também o que vocês acharam disso, né? Se vocês acham que tinha que voltar esse estilo de festival, que sempre foi muito legal, né? Quais letras que vocês gostam e tudo mais. Aqui dos lados a gente tá deixando outros vídeos para vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!